Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você vai ver essa aula, mas sejam bem-vindos à nossa sexta aula. Nós estamos aqui dando início ao nosso canal do YouTube, para que vocês estejam tendo esse acesso, para quem está fazendo o curso online. E hoje nós vamos para a nossa lição 6. O tema da nossa lição de hoje será o discípulo e a fé. Amém? Vamos estar aprendendo um pouco qual que é a importância da fé na nossa vida cristã. Como ela é o que nos move, é o que nos fortalece, é o que nos guia. É a nossa base, a base da vida cristã tem que ser a fé. Amém? Para começar, o nosso texto base vai estar em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, a fé ela é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ou seja, quando nós esperamos algo, o que nos faz estar enraizado, não perder a esperança, é a fé, porque ela é o firme fundamento, é aquilo que nos fundamenta para não desistir, para não perder a esperança. Quando fala que aqui é o firme fundamento das coisas que se esperam, quer dizer que nós estamos criando uma esperança. E para que isso seja enraizado, para que a gente continue firme, nós precisamos ter a nossa fé. Para que seja o nosso fundamento, seja a nossa fortaleza, seja a nossa força. Amém? E a prova das coisas que não se veem. Ou seja, quando nós não vemos alguma coisa, a prova de que isso vai acontecer é a nossa fé. Amém? A melhor definição para a fé do texto bíblico que introduz esse comentário, nessa acepção, ela é a base da esperança que faz o crente seguir adiante, firmando nas promessas de Deus e deixando para trás as dúvidas, incertezas e incredulidade. Ou seja, a fé é aquilo que nos faz seguir adiante, é que nos faz deixar a nossa incerteza, a nossa incredulidade para trás. O que é incredulidade? É a nossa falta de fé, é a nossa descrença, é aquilo que nós perdemos como esperança. Às vezes nós estamos passando por um momento difícil, às vezes nós temos uma situação que nós estamos esperando muito e nós perdemos a nossa esperança, nós perdemos a nossa confiança em Deus. E aí está naquela incredulidade, a dúvida é a incredulidade também. A dúvida mediante a nossa confiança em Deus. Nós duvidamos, às vezes, dessa questão de confiar em Deus. Ela é o ponto de partida para o pecador conhecer ao Senhor e receber a salvação. Segundo o apóstolo Paulo, a fé nasce na vida de cada um quando se ouve a palavra de Deus, que é também um alimento para que a fé, se torne cada vez mais consolidada e robustecida. Ter fé é vital para as relações do crente com Deus. É impossível esta comunhão sem ela, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. O que é galardoador? É aquele que recompensa, é aquele que nos traz a nossa recompensa. O galardão é a nossa recompensa espiritual, a nossa recompensa da parte de Deus. E aqui fala que a nossa fé ela vem para que através do nosso ouvir. A Bíblia fala que a fé vem através do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porque é através da palavra que nós vamos consolidar a nossa fé, nós vamos fundamentar a nossa fé. Então nós aprendemos aqui anteriormente que em Hebreus 11 fala que a fé é o fundamento. E como que nós vamos fundamentar a nossa fé? Através da palavra. A fé que nos fundamenta, a palavra que nos fundamenta. Porque é aqui que nós vamos ter base nas promessas de Deus, nós vamos ter base naquilo que o Senhor prometeu, naquilo que o Senhor já nos falou. Amém? E primeiro ponto, a importância da fé. Vamos entender a importância da fé na nossa vida. E a fé no Antigo Testamento. Se você percorrer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, vai descobrir que ela é o livro que trata das relações do homem com Deus mediante a fé. Ou seja, o homem, ele não tinha no Antigo Testamento uma visão de Deus assim, nossa, eu estou vendo a Deus assim, face a face. E tinha sempre aquela questão, por mais que Deus operasse os milagres, as pessoas precisavam confiar de que Deus faria esses milagres, precisava ter homens de fé. Não adianta Deus falar conosco e nós não termos fé em se basear naquilo.
é que, por isso que eu estava falando que a palavra, ela nos traz promessas, ela nos traz fundamento para nossas vidas. Mas se a gente não pegar aquilo como fundamento na nossa vida, não adianta. Porque Deus, se Deus fala, Moisés, abre o mar, se Moisés continua caminhando, e Moisés fala, não, olha o tamanho desse mar. Se houver dúvida, incredulidade no coração, não vai haver a ação daquilo ali, não vai ter a resposta daquela fé. Ou seja, os homens tiveram uma relação de fé com Deus, porque eles não sabiam o caminho, eles não sabiam o que iam comer, o que ia acontecer, mas eles tinham fé de que Deus ia prover. Vamos lá. A fé é de tal importância que o capítulo 11 de Hebreus é considerado como a galeria dos heróis da fé. Hebreus 11, ele nos dá todo um repertório de homens de fé. Ele fala que pela fé um fez tal coisa, pela fé aconteceu tal coisa, pela fé, mas tudo tem o início pela fé em Hebreus 11. Se você quiser estar abrindo aí, só para a gente estar fixando isso na nossa cabeça, para entender que a importância da fé, em Hebreus 11, se você puder estar abrindo aí onde você está. Hebreus capítulo 11, vamos dar um exemplo. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso mostrou que era um homem justo e Deus aprovou suas ofertas. Embora há muito esteja morto, ainda fala por meio de seu exemplo. Ou seja, todos esses aqui que são mostrados em Hebreus 11, eles estão mortos. No entanto, eles deixaram esse exemplo de fé para cada um de nós. Pela fé, tudo aconteceu, foi pela fé. Não foi por conta dos seus próprios esforços, não foi por conta do achismo, foi pela fé. Foi pela fé que, como a gente leu, Abel entregou a sua melhor oferta, porque sabia quem era Deus, entendia, tinha fé em Deus. Sabendo que Deus ia se agradar mais daquilo que ele entregasse por completo do que apenas o resto, que nem Caim entregou. Então ele tinha fé em Deus, que por mais que ele entregasse tudo, o melhor que ele tinha, tudo que ele tinha, Deus ia continuar provendo na vida dele. Vamos lá, dar continuidade. Eles viveram nos tempos do Antigo Testamento e estavam firmados na promessa de Deus para o futuro. Nós já lemos um pedaço de Hebreus 11, mas leia Hebreus 11 inteiro, porque Hebreus 11 é o pilar da nossa aula. Aquilo que nos vai fazer entender o que é a fé por completo. Eles olhavam para a cruz, Eles olhavam para a cruz, o divisor entre a velha e a nova aliança. Por causa de sua fé, foram massacrados, vituperados, perseguidos, mas em momento algum fraquejaram, pois estavam certos da promessa do nascimento de Jesus Cristo, não obstante a verem de longe. Ou seja, eles tinham fé de que viriam um Salvador, alguém que ia acabar com aquela questão que ia trazer o reino de Deus por completo. Eles tinham fé, então eles se basearam naquilo, nas promessas de Deus e pela fé. E no Novo Testamento eles foram perseguidos, vituperados, tudo isso. Eles foram perseguidos, eles foram massacrados, eles foram totalmente oprimidos por conta da fé em Jesus Cristo. Então é para você entender o que a fé faz conosco. A fé nos faz agir de formas tão radicais, talvez, porque nós temos uma plena confiança. A fé nos faz se mover mediante a isso. Então, os apóstolos, eles tinham essa fé. Aquelas pessoas que criam em Jesus, tinham fé em Jesus, eles passavam por tudo isso, porque pela fé. Não por aquilo que eles viam, mas pela fé em Cristo Jesus. Pela fé que eles tinham no próprio Deus. Pela fé que eles tinham na salvação. Então, por causa de Jesus Cristo, eles passavam por todo esse tipo de nível de humilhação, de opressão, de perseguição. A fé no Novo Testamento. Os crentes da atualidade, segundo o escritor do mesmo livro bíblico citado acima, são mais bem-aventurados do que os do Antigo Testamento.
No caso dos crentes de hoje, a cruz já está no passado, mas projeta com segurança o fato de que Deus cumpriu a promessa que tantos heróis da fé almejavam. Mesmo que eles não tenham fisicamente alcançado, Deus dará continuidade ao seu plano até que se consumem todas as coisas. Leia Hebreus 11:40. Vamos estar lendo Hebreus 11:40. Pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós eles não chegassem à perfeição. Ou seja, Deus, ele tinha uma promessa de salvação completa, de reconciliação entre o homem e Deus por completo, assim como foi consumado na morte de Jesus, onde teve o véu foi rasgado, aquilo que nos separava do relacionamento íntimo, do relacionamento mais próximo com Deus, a única coisa que nos podia separar, o próprio Jesus, através da sua obra naquela cruz, ele consumou, ele nos deu a liberdade de estar alcançando essa salvação plena, essa intimidade plena, essa comunhão plena que foi perdida em Adão, através do pecado, através da queda. Deus, ele nos reconciliou, o próprio Cristo nos reconciliou através da obra naquela cruz, e mediante a fé, assim como diz em João 1,12, que contudo aos que receberam e creram em seu nome, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Amém? Então é mediante a fé, é mediante a nossa crença em Cristo Jesus, que nos faz nos tornar justos, que faz nos tornar salvos, que nos faz nos tornar filhos de Deus. Ou seja, nem todos são filhos de Deus, mas todos aqueles que creem no seu nome, nos deu esse direito. Todos aqueles que têm fé, que creem. A fé na vida cristã. Tudo quanto fizermos, se não tiver a fé como base, não terá nenhum sentido. Porque imagina, a gente está se relacionando com alguém que a gente nem acredita, que não tem confiança nele. O que adianta? A gente está conversando com Deus, mas não tem confiança nele. Isso não adianta nada. A gente está conversando apenas, mas com o pé atrás, como se Deus fosse alguém duvidoso. Deus fosse alguém que colocasse dúvida em cada um de nós. Mas não é bem assim que acontecem as coisas. Tudo quanto fizemos, se não tiver a fé como base, não terá nenhum sentido. A Bíblia diz que aquilo que não se faz por fé constitui em si pecado. Romanos 14:23. Vamos estar abrindo. Mas se você tem dúvidas quanto ao que deve ou não comer, será culpado se comer, pois vai contra as suas convicções. Se faz qualquer coisa sem convicção, está pecando. Ou seja, se a gente tem muita dúvida assim, meu Deus, o que eu faço assim? Às vezes eu tô orando por alguma coisa, ou às vezes eu quero fazer alguma coisa, mas eu tô meio com dúvida assim. Gente, não faça coisas com dúvida, não faz as coisas na dúvida. Porque a Bíblia é bem clara, que se a gente faz alguma coisa sem convicção do que está fazendo, a gente vai estar pecando. Porque a incredulidade é aquele pé atrás. Deus, ele não é um Deus de dúvidas. Então, se existe às vezes dúvida dentro de nós, é melhor a gente nem estar fazendo. É melhor nós estarmos buscando a resposta em Cristo. É melhor nós estarmos buscando aquilo que vai sanar a nossa dúvida em Cristo, na palavra, em comunhão, em intimidade com Ele. Porque se a gente fizer isso, as coisas com dúvida, a gente vai estar pecando. A própria palavra fala, Romanos 14:23. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Então, como que eu vou agradar a Deus? Com fé. Porque imagina, a gente está conversando com Deus e a gente está pondo dúvida nele. Se eu não me engano, está em Números 23:19, que fala assim que Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele prometeu algo e não cumpriu? Ou seja, a gente colocar dúvida em Deus é um negócio que... Imagina como Deus ele desagrada disso. Imagina você estar desacreditando da palavra do seu Criador, daquele que te criou, daquele que te conhece. Então, a única forma de nós agradarmos o coração de Deus, que é aquilo que nos deixa mais explícito, é com a nossa fé. Porque sem fé é impossível. Ou seja, é impossível. A Bíblia é bem clara, é impossível nós agradarmos a Deus sem a nossa fé. Sem a nossa confiança nele.
Porque a fé é tão importante na vida cristã? Porque se ela não estiver operando, a incredulidade predomina. Ou seja, se nós não tivermos fé, a nossa dúvida, a nossa incredulidade, a nossa falta de fé vai tomar conta de nossos corações. Ou seja, nós devemos estar todo dia falando no nosso coração, ao nosso interior. Creia na palavra do Senhor, fale com a sua alma, fala: ei, minha alma, lembre da palavra que o Senhor prometeu a nós. Não precisa ficar agitada. Por mais que não alcançamos o que nós alcançamos hoje, o Senhor está preparando algo extraordinário, algo maior para nossas vidas. Pode falar com a sua alma. O próprio Davi falou: por que você está abatida, minha alma? Não faz sentido você estar abatida. Lembre-se das promessas de Deus. Lembre-se daquilo que Deus fez. Vamos lá. Quem duvida jamais realiza qualquer coisa para Deus. Esse sentimento deixa o crente indeciso, o que compromete o seu caminhar vitorioso, pois poderá agir como Pedro, que no primeiro momento deu passadas firmes sobre as águas do mar, mas logo começou a afundar. A dúvida deixou sem saber se olhava somente para Jesus ou para as circunstâncias adversas à sua volta. Ou seja, sim, existem muitas coisas que a gente tem dúvida, só que foi Deus que nos chamou. Isso é um exemplo de quando Jesus chama Pedro para andar sobre as águas. Ou seja, sim, existem situações que Deus nos chama para caminhar com Ele, caminhar em direção a esse propósito, porém a nossa dúvida nos faz pecar em sentido que escorregar. Nem tudo aquilo que a gente tem dúvida quer dizer que Deus não nos chamou. Então a gente tem que entender isso. Nós temos que ter discernimento. Às vezes a dúvida ela surge no nosso caminhar no propósito de Deus mesmo. A gente está caminhando em direção ao propósito e surge aquela dúvida. A gente escorrega, a gente cai, às vezes no nosso próprio entendimento, no nosso orgulho, no nosso pecado, por dúvida. Então nós devemos entender essa realidade, que nem tudo aquilo que nós temos dúvida, não é que quer dizer que Deus não nos chamou ou que não seja a vontade de Deus, mas é a nossa dúvida. Ou seja, mas existem em contrapartida muitas coisas que Deus não nos chamou para fazer, que nos geram dúvida e que não faz nenhum sentido. Ah, será que aquilo é para mim? Por isso que é bom a gente estar enraizado na palavra, para que essas dúvidas não venham surgir, para que a gente vai ter uma resposta já de prontidão. Aquilo que eu estou com dúvida, está conforme a palavra? Se tiver conforme a palavra, é minha humanidade às vezes com medo, às vezes minha humanidade querendo fraquejar, às vezes aquilo dentro de mim querendo me tirar do propósito. A incredulidade gerando incertezas e fracassos, ou seja, a falta de fé vai gerar incertezas e fracassos. Porque a gente está caminhando num nível mais incrível com Deus, nós estamos caminhando em direção ao propósito e a intimidade com Ele, caminhando em direção àquilo que Ele nos chamou. Aí acaba acontecendo, nós duvidamos e acontece isso. Acontece toda essa situação de fracasso, a gente se frustra. Por quê? Porque nós perdemos os olhos de Cristo, nós perdemos a nossa fé nele. Quem duvida jamais realiza qualquer coisa para Deus. Esse sentimento deixa o crente indeciso, o que compromete seu caminhar vitorioso, como a gente viu sobre Pedro. A dúvida deixou sem saber se olhava somente para Jesus ou para as circunstâncias adversas à sua volta. Ou seja, muito tempo na nossa vida a gente caminha em direção ao propósito de Deus, mas vem uma ventania, a gente dá ouvido para a ventania, para um tempo difícil e tira os olhos de Cristo, tira os olhos do propósito. Ou seja, a fé é importante por conta disso, é nosso fundamento. O fundamento de Pedro era a fé, não tinha como andar sobre as águas. O que era o fundamento de Pedro era a fé que estava mantendo ele de pé. A fé em Jesus Cristo estava mantendo Pedro de pé. Não era que Pedro era que nem... ele tinha um poder nos pés que ele podia andar sobre as águas. Não existe isso, gente. A própria fé dele estava mantendo de pé, ele estava olhando para Jesus e através da fé dele estava mantendo firmado. Esse era o fundamento de Pedro. Por isso que a palavra fala que a fé é o nosso fundamento, porque é ela que nos mantém de pé. O objetivo da fé. Você vai aprender agora que a sua fé deve gravitar em torno da pessoa de Jesus. O autor de Hebreus, ao concluir sua profunda reflexão sobre a fé, finaliza: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Gente, isso é sensacional, porque quem consuma a nossa fé é o próprio Jesus Cristo. É o próprio Jesus. Ele é o autor da nossa fé. É aquele que nos faz
gerar essa confiança e Ele que consuma essa confiança, Ele que dá o aval da nossa confiança. Isso é incrível, gente. Jesus Cristo, Ele é quem nos dá essa confiança, Ele é quem consuma essa fé dentro de nós. A fé pode estar direcionada para outro foco, se for o caso. Não é a fé legítima que sustenta só no Filho de Deus. Por outro lado, não se trata da fé apenas por causa das obras que ele realizou ou pode realizar, mas daquela que se traduz na certeza pessoal dada a cada crente, não só para vencer as circunstâncias adversas, se for a sua vontade, mas também para continuar a servi-lo, ainda que seja do agrado de Cristo, você passe pelo vale da sombra da morte. Ou seja, toda vez que nós tiramos os olhos do próprio Jesus Cristo, porque nós aprendemos na palavra que Ele é o autor, é aquele que escreve a nossa fé, é aquele que gera a nossa fé, e Ele é o consumador, é aquele que conclui a nossa fé, aquele que consuma, aquele que dá o aval da nossa fé. Vamos lá para a próxima parte. É tanto que disseram ao rei: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantais. Está falando de Sadraque, Mesaque e Abednego. Essa fé que eles tinham em Jesus Cristo. Eles enfrentaram direto o rei. Não necessitamos de te responder sobre isso. Imagina você falar para o rei: a gente tem o que falar para você. Nós confiamos no nosso Deus. Nós confiamos no aquele que nos criou. Nós temos essa plena confiança. Por isso que, independente se a gente entrar nesse fogo, nessa fornalha, nós não vamos se queimar. Olha o que a fé nos fundamenta nessa realidade. A fé, ela nos traz esse fundamento completo. Como que alguém vai passar por uma fornalha sem se queimar? Como alguém vai andar sobre as águas sem se afundar? Isso é a própria fé. Como que alguém vai enfrentar um rei assim e falar: a gente não tem o que responder para você sobre essa sua visão que você teve. Nós não temos o que falar. Nós não vamos adorar os seus deuses. Nós não vamos de jeito nenhum. Eles estavam num ambiente completamente idólatra. Imagina você se recusar, se tivesse um baixo-assinado aqui no Brasil. Você é obrigatório a servir a uma religião pagã, senão você não vive. Então a fé, ela nos faz querer morrer por Jesus Cristo. A fé, ela nos move a morrer por Jesus Cristo. Por crer que a salvação dele, após a nossa morte, após aquilo que passar nessa terra, nós estaremos com ele. Nós estaremos nos céus com ele, reinando com Cristo. As qualidades da fé. Segundo ponto, nós aprendemos primeiro sobre a importância. Nós entendemos a importância da fé, que é o nosso fundamento, é aquilo que nos faz viver, nos mover. É a nossa vida. A vida não é movida por fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Nós aprendemos isso. Agora, segundo passo, as qualidades da fé. Fé para a salvação. Esta fé é aquela que leva o crente a reconhecer os seus pecados e a aceitar o sacrifício de Cristo em seu lugar. Ou seja, fé para a salvação. A Bíblia fala que nós somos justificados pela fé. O justo viverá pela fé. Ou seja, e nós somos justificados só mediante a fé, crendo no sacrifício de Jesus Cristo. Como assim? Se eu não creio que Jesus morreu por mim e perdoou os meus pecados, e eu posso me achegar até Ele em arrependimento, eu sempre vou ter dúvida se o meu pecado foi perdoado. Eu sempre vou ter dúvida se eu realmente sou reconciliado com Cristo. Eu sempre irei ter dúvida de alguma coisa mediante a minha salvação. Nossa, será que eu realmente sou salvo? Será que eu... Nossa, é a fé em Cristo Jesus que nos faz ter essa convicção. É a fé em Cristo. Fé vitoriosa. Você vai descobrir que no exercício da vida cristã, a fé varia de intensidade. A Bíblia fala de pouca fé. Ou seja, existe uma intensidade de fé. Temos Mateus 6,30. Vamos estar lendo Mateus 6,30. Você anota as bases bíblicas aí para você estar lendo também.
Mateus 6,30 diz assim: e se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Mateus 6, em uma determinada parte, fala sobre a questão da nossa fé, que nós não devemos nos preocupar, nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas. O que? Roupa, comida. A Bíblia, ela é clara nesse sentido, ela dá esse aval, ela dá esses elementos de que nós não devemos nos preocupar, e nós devemos buscar primeiro o reino de Deus, e nós seremos alimentados, não vai faltar comida na nossa casa, não vai faltar roupa para nós. E ele dá até o exemplo dos lírios. Os lírios são flores lindas, muito bem vestidas pelo Criador, muito lindas, e até fala aqui que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão bem que nem esses lírios. E a pergunta que Deus faz aqui em Mateus 6,30: se Deus ele veste com tamanha beleza essas flores que estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, essas flores podem se queimar, podem ser lançadas fora. Se ele veste com tamanha beleza eles, será que não vai vestir muito mais a nós? Ele vai ser, olha o que a Bíblia fala. Será que ele não será muito mais generoso com nós, gente de pequena fé? Então, a nossa fé muitas vezes é pequena, é limitada. A gente passa uma dificuldade, a gente tá ganhando muito bem, a gente tá tendo um valorzinho na nossa casa, e a gente fica duvidando, a gente é pessoa de pequena fé. Então tem essa intensidade de fé tratada na Bíblia. Então a nossa fé ela vai ser vitoriosa a partir do momento que nós tivermos essa convicção completa. Nós seremos vitoriosos em todos os sentidos. Nós seremos vitoriosos no sentido de provisão, nós seremos vitoriosos nas nossas batalhas, nós seremos vitoriosos naquilo que nós confiamos, nós seremos vitoriosos em relação a isso. Fé é como um grão de mostarda, fala em Mateus 8,10, que se nossa fé for que nem um grão de mostarda, a gente pode mover as montanhas. Ou seja, também a nossa pequena fé pode fazer muita coisa. No entanto, essa questão da nossa fé, nós temos que ter pelo menos um mínimo de convicção para que algo venha se mover na nossa vida. Quando nós falamos anteriormente da questão de pouca fé, aquela questão de... eu sei que Deus vai prover assim, mas agora meu salário não caiu ainda, então não tenho muita certeza. É aquela questão de pouca fé. A sua fé ela pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Inclusive, aqui tem um grão de mostarda. Olha o tamanho de um grão de mostarda. Ele é muito pequeno. Aqui tem um monte, né? Mas ele é muito pequenininho. Ele é extremamente pequeno. Se eu colocar na minha mão, não dá nem pra vocês verem. É porque tá claro também. Mas ele é muito pequenininho. Esse grãozinho de mostarda, ele é extremamente pequeno. Mas com isso daqui a gente pode mover coisas na nossa vida. Com o tamanhozinho da nossa fé. Então, vamos colocar nossa fé em prática. Porque a gente não precisa ver para estar crendo. A gente precisa ver tudo dando certo para a gente estar crendo. A nossa fé é o nosso fundamento. Ou seja, em Atos 6, capítulo 5, fala do homem cheio de fé. Que os apóstolos se moviam pela fé. Como que eles sofriam por algo que eles não acreditavam, não faz sentido. Eles tinham convicção tão plena pelo próprio Espírito que eles tinham essa fé de estar sofrendo, de estar passando por tudo por conta de Jesus Cristo. Isso explica porque uns fazem coisas grandes para Deus, enquanto outros vivem uma vida cristã de menor intensidade. Ou seja, quando fala de nível de fé, na verdade fala da resposta que nós damos mediante essa fé. Ou seja, não se trata apenas dessa questão do tamanho da minha fé, do quanto eu creio, do tamanho que eu creio. Não, é do quanto eu faço, do quanto eu respondo mediante a fé que eu tenho. Ou seja, isso vai determinar o nível da nossa fé. É a nossa resposta. A nossa resposta mediante aquilo que nós temos como alvo, como firmamento, é a nossa resposta que vai nos dar essa qualificação de que se eu tenho muita ou pouca fé. Será se eu vou andar sobre as águas ou será se eu vou apenas curar de uma dor no meu pulso? Um exemplo, eu estou dando um exemplo.
Ou será que eu vou ter fé apenas que Deus vai colocar comida, feijão na minha casa todos os dias? Ou será que eu vou ter fé o suficiente de que Deus vai me levar para Israel? Amém? Eu vou ter fé o suficiente de que Deus ele vai não apenas prover o de cada dia, mas quando eu tiver filhos, quando eu tiver a minha família, quando eu casar, eu preciso ter essa convicção, essa fé de que Deus ele vai estar provendo. Ou seja, o que vai me mover é a resposta, o que vai determinar se eu tenho muita ou pouca fé é a resposta que eu dou mediante situações e mediante a palavra que foi determinada para cada um de nós. É a nossa resposta que determina o tamanho da nossa fé. Você pode ter a fé na sua mão, mas se você não declarar, não adianta. A gente pode ter tudo na sua mão, mas se a gente não se mover, se dar essa resposta, não vai ter essa questão do muita ou pouca fé. É a nossa resposta que determina. Então, coloque isso na sua mente. O que determina o tamanho da sua fé é a resposta que você dá mediante a ela. O dom da fé. O dom da fé situa-se numa dimensão mais profunda. Trata-se de manifestação sobrenatural para a realização de maravilhas, sendo uma particularidade que o Espírito concede ao crente para aquilo que for útil. Está entre os dons espirituais. Ou seja, existe o dom da fé. Nossa, Kiel, então quer dizer que eu preciso buscar no Espírito Santo o dom da fé para ter fé? Não, gente. Isso está falando de algo mais profundo. De um dom para realizar maravilhas. Ou seja, é um dom que através do Espírito é umas maravilhas totalmente extraordinárias. Um cego passar a enxergar. É a questão dessa cura também. A cura também é mediante a nossa fé. Mas a fé para as maravilhas mais do que a gente imagina, sabe? Mais do que esteja limitado aos alimentos, a uma provisão no casamento, a uma bênção de um casamento, o que mais que a gente pode estar colocando como a Deus me levar para uma viagem. Esse dom da fé está relacionado a algo muito mais profundo. Uma fé bem mais profunda, que só é alcançada pelo um dom do Espírito. Isso está em 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 11. Mas já vou deixando bem claro que antes de aparecerem esses dons, a fé já era tratada por Jesus. A fé era muito antes do Antigo Testamento, porque Abraão era o pai da fé. Ou seja, a fé não era um dom, a fé era a nossa convicção já por nós. A fé é a nossa convicção em Deus. Antes de vir essa questão do dom. Ou seja, o dom ele é algo bem mais profundo. Esse dom da fé ele é bem mais profundo. A fé, como a gente aprendeu o dom da fé, e a fé natural. Está relacionado ao raciocínio humano. É aquela que todas as pessoas têm. Salvas ou não. Perdão, gente, aqui já é outra coisa. Usamos esse tipo de fé no nosso cotidiano. Ao sairmos de casa, temos certeza que vamos chegar ao nosso destino. Não precisamos nos esforçar para crer nisso. Ou seja, aquelas pessoas são muito convictas, assim. A gente sai de casa, a gente dorme com certeza de que vai acordar. É crer, a gente tem convicção de que vai acontecer aquilo. E tem aquela fé natural. Eu vou trabalhar, eu vou chegar no serviço, né? Porque nada vai acontecer. Só que a nossa fé sobrenatural, ela sobrepõe a nossa natural. Eu vou chegar naquele destino se Deus quiser. Se Deus me acompanhar. Deus ele vai me guardar. Eu creio que o Senhor vai estar me guardando. Nesse mundo tão perverso, tão corrupto. Muitas vezes a gente pode ter muita convicção de que vai chegar em casa certinho. De que não vai ser assaltado. De que não vai ser... de que alguém não vai nos abusar. Não vai acontecer qualquer coisa. Porque esse mundo ele já jaz do maligno. Esse mundo já está perdido assim. Ou seja, essa é a fé natural. A gente acorda com a convicção que vai... A gente dorme com a convicção que vai acordar. A gente sai de casa com a convicção que vai chegar no serviço. A gente sai de casa sempre com aquela convicção. Eu vou chegar no meu destino, eu vou fazer tal coisa. A gente tem a convicção de que vai estar vivo amanhã. Às vezes aquela pessoa, nossa, a pessoa planeja, daqui uns 4 anos eu vou estar em tal lugar, eu vou ter um serviço legal, eu tenho essa convicção. Mas às vezes nós devemos entender que se Deus quiser, se Deus estiver comigo, se Deus me acompanhar, se Deus estiver me acompanhando, se as mãos deles estiverem sobre a minha vida, eu chegarei até lá. Os efeitos da fé. A fé produz salvação.
como a gente aprendeu em João capítulo 1, versículo de número 12. Com todo aquele que receberam, deu-lhes o direito de se chamarem filhos de Deus. Com todos aqueles que receberam, perdão, e creram em seu nome, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Você já foi dito anteriormente que a fé é a base para a salvação. Portanto, ponto focal da nossa responsabilidade como crentes é pregar o evangelho para que os pecadores sejam tomados pela fé, reconheçam seus pecados, confessem que Jesus é o Filho de Deus e o aceitem como o único e suficiente Salvador. Ou seja, o que nos faz ter a convicção da nossa salvação é a nossa fé. Tá, eu sou salvo, mas por quem? Eu sou salvo, mas como? Como? Pelo sacrifício de Cristo Jesus. Por quem? Por Jesus Cristo. E temos que ter essa convicção nele, de que somente ele pode nos livrar do nosso pecado, pode nos perdoar, pode nos restaurar, pode nos curar, pode nos livrar do nosso próprio eu. É somente Jesus Cristo. A fé produz segurança. Ou seja, nossa, como que eu posso ter aquela segurança? Como que eu posso ficar em paz? Pela fé. Quem está em Cristo passa a viver em segurança, mesmo que as circunstâncias à sua volta sejam adversas. Ou seja, ainda que o mundo esteja caindo ao seu redor. Inclusive tem um louvor do Juliano Som, quando o mundo cai ao meu redor e as forças se esgotam, se não me engano. Quando o mundo cai ao redor, é aí que a gente devemos olhar para Jesus Cristo, porque Ele é a nossa esperança em meio à escuridão. Ele é a nossa luz em meio à escuridão. É aquela questão, Jesus é a nossa luz no fim do túnel. Jesus é a nossa salvação, é aquilo que nos vai nos salvar, é a nossa alegria de todos os dias, é aquele que nos vai dar alegria completa, é aquele que nos proporciona a plena paz. Jesus falou, eu dou uma paz para vocês, mas não a paz que o mundo dá, a falsa paz. É uma paz completa, uma paz de espírito. Deus ajudará a romper da manhã. Isso significa que pela fé sempre seremos vitoriosos sobre Satanás. Se alguma circunstância levar você ao encontro do Pai, o inimigo estará vencido para sempre, pois já não poderá intentar nenhum mal contra os salvos. Ou seja, a Bíblia fala que o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Isso está em Romanos, só preciso lembrar o versículo. Depois vocês pesquisam aí, mas a Bíblia fala que o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Ou seja, é uma convicção, através da fé nós seremos vitoriosos. Satanás está se levantando sobre a minha casa. Pela fé em Cristo Jesus, nós seremos vitoriosos sobre Satanás. Em nome de Jesus, eu creio que nem as trevas será maior, porque a autoridade do Senhor Jesus está sobre a minha casa. É ter essa fé, essa convicção de que Deus ele é maior, que Jesus Cristo ele é maior. Gente, eu tô dando uma resumida para que ela não fique muito longa, mas a gente está no ponto da fé produz segurança, na parte final, naquela parte de baixo ali. Conhecemos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele nos virá como a chuva, como chuva serôdia, que rega a terra. Isso quer dizer que se você estiver com Cristo na terra ou no céu, Satanás sempre será perdedor. Ou seja, o Senhor sempre será abundante na nossa vida. Ele sempre será transbordante na nossa vida. Ele sempre será maior na nossa vida. Mas desde que nós tenhamos essa plena convicção nele, sabendo que ele é maior, que ele é o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação, o Deus de Israel, o Deus vitorioso, o Senhor dos exércitos, aquele que nos faz triunfar sobre o inimigo. Amém? Vamos lá, gente, para a parte C. Tá acabando. A fé não vê fracasso. Mas eu tô meio fracassado, às vezes eu fico meio assim, mas a fé ela não vê fracasso. Como assim a fé não vê fracasso? A fé ela não vê o pessimismo. Não existe pessimismo na fé. A fé ela não é pessimista. Como assim? A fé ela não faz te enxergar. Eu vou tentar, mas eu vou fracassar. Eu vou fracassar, Deus ele pode me levar até lugar, mas eu vou fracassar. Isso não é fé. Isso é pessimismo.
A fé, não existe pessimismo na fé, não existe fracasso. Aquilo que na visão de muitos aparenta fracasso, para o verdadeiro crente é um meio de fortalecer a sua fé e passar a depender mais de Jesus. Os discípulos falaram uma vez para Jesus, e talvez você não tenha muita fé hoje, mas converse com o Senhor, fale: Senhor, aumenta a minha fé. Os discípulos falaram isso para Jesus. Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Então, se você está com o Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé, Senhor. Quando o apóstolo Paulo afirma que se considerava fraco, isso servia para ele entender que sem Cristo nada podia fazer. Paulo fala que havia um espinho na carne dele. E para que ele não se orgulhasse pela grandiosidade das revelações, foi colocado nele um espinho. Então, aquilo era uma fraqueza tão grande nele, e ele aprendeu que aquilo era como um mensageiro de Satanás que tinha colocado um espinho nele assim. Só que para que ele não se orgulhasse de tanta revelação que ele recebia, porque a gente percebe na palavra que Paulo era um homem cheio de revelações. Ah, mas quer dizer que Paulo era orgulhoso? Não, mas Deus, ele colocou um espinho para que ele não se orgulhasse, para que ele não perdesse Paulo. Pelo orgulho, pela grandiosidade da salvação, pela grandiosidade das revelações. Ou seja, ele fala: eu aprendi que quando eu estou fraco, é que eu estou forte. É a dependência em Jesus. Ou seja, a nossa fé, nós dependemos completamente de Jesus. Eu estou aqui hoje por conta da fé em Jesus Cristo. Porque imagina eu, um menino de 14 anos, sendo convertido a Deus, alguém que nunca foi tão próximo assim de ser um bom aluno. Eu nunca fui assim. Inclusive, é muito gratificante para mim estar hoje ministrando uma aula, porque eu nunca gostei de ler, nunca tive interesse em ler, nunca tive interesse em estudar, e foi através de Cristo Jesus, através da fé nele, que isso começou a me despertar um desejo maior de conhecer, de viver mediante a entender que, independente de tudo, somente Ele pode me restaurar, somente Ele pode me dar força, somente Ele pode me dar sabedoria. Nada do que eu tenho vem de mim, é tudo por causa dele. É uma graça que Deus me deu que eu não mereço. A graça é um favor imerecido. E Deus, ele é incrível pelo que ele fez na minha vida. Amém? Então nós devemos ter essa fé de que quando nós somos fracos, nós somos fortes. No sentido do quê? De dependência. É quando nós não conseguimos atingir, é quando nós não conseguimos fazer pelas nossas próprias forças. Aliás, é aí que entra a fé. É quando nós não conseguimos nos livrar, ficar em paz. É aí que entra a nossa fé. É crer em Jesus, que é quando nós estamos fracos, é quando nós estamos dependentes, é quando nós estamos limitados, que nós somos fortes. Porque aí entra Deus, não entra nosso orgulho. Ah, eu fiz por mim mesmo, eu fiz porque eu sou bom, porque não sei o que. Não, eu não tô aqui porque eu sou bom. Eu não tô aqui porque eu sou o melhor. Eu tô aqui por causa de Jesus Cristo. Que Ele me deu sabedoria, Ele derramou amor sobre a minha vida. Porque eu pequei, eu falei muito, mas Cristo esteve comigo, me reconciliando, me dando graça, me dando força. Para finalizar, a fé conduz à vitória. Para concluir, vale adaptar o texto de um autor desconhecido. Enquanto a dúvida olha para baixo, a fé olha para o alto. Ou seja, é um texto adaptado de um autor desconhecido, que a dúvida olha para baixo, a fé olha para o alto. Enquanto a dúvida vê o perigo, a fé enxerga a segurança. Enquanto a dúvida resvala na incredulidade, a fé se abriga no esconderijo do Altíssimo. Enquanto a dúvida afunda no desespero, a fé se agiganta na esperança. Enquanto a dúvida pergunta quem crê, a fé responde: eu creio. Ou seja, enquanto a dúvida olha para baixo, a gente vê, nossa, não vai dar certo. A fé olha para cima. Enquanto a dúvida vê o perigo, o pessimismo que a gente aprendeu agora, a fé enxerga a segurança que a gente aprendeu. Então, a fé, ela é um paradoxo da nossa incredulidade. É totalmente o contrário. É o contrário daquilo que nós temos como incredulidade. Ou seja, essa foi a nossa aula de hoje, gente. Vamos estar orando antes da gente finalizar. Senhor, meu Deus, ó Pai, eu te agradeço por essa aula. Eu te agradeço pela sua presença, meu Pai. Aumenta a nossa fé. Nos faz, Senhor, ter a convicção, Pai, de que o Senhor é o autor e consumidor da nossa fé. É aquele que nos gerou a fé. É aquele que nos
traz a convicção da fé, é aquele que nos dá graça, é aquele que nos dá sabedoria, Pai. Eu te agradeço, Senhor, abre o nosso entendimento e que nós não venhamos ser apenas ouvintes, mas praticantes da sua palavra. Aumenta a nossa fé, aumenta a minha fé, Senhor, aumenta a fé dos seus filhos, Pai. Eu te agradeço, Pai, glorifico o seu nome, em nome de Jesus, amém. Gente, Deus abençoe a vida de vocês, finalizamos mais essa aula. E não desistam, não desistam. Independente se vocês estão fracos ou fortes, lembre-se que é na sua fraqueza que o Senhor te torna forte. Então permaneça no conhecimento, no aprendizado, porque o Senhor estará contigo. Amém? Deus abençoe. Shalom, graça e paz.